Olá! Nas videoaulas passadas, nós vimos as árvores binárias de busca. E aí, como comentado nas videoaulas, elas têm por objetivo o acesso rápido à informação, ao mesmo tempo que permite uma fácil manipulação, ou seja, inserção e remoção de dados. Só que para você ter esse acesso rápido, é necessário que essa árvore esteja o mais equilibrada possível, que ela esteja relativamente balanceada. Ou seja, a altura nas subárvores esquerda e direita para cada nó devem estar o mais próximo possível. Por que precisamos disso? Vamos pensar que você vai construir uma ABB inserindo os seguintes valores. Vamos fazer um passo a passo? Então eu insiro o 60 e o 38, ok. O 55 e o 44, ok. O 52 e o 48 e por fim o 50 e o 49. Olha que árvore legal. Virou uma lista. Se eu tiver que fazer uma busca pelo 49, eu terei que passar por todos os outros elementos da árvore. Isso não é eficiente. Isso não é adequado. Mas o mais interessante, só dando, antes aqui, dando nomes, essa lista aqui é uma lista degenerada e é ineficiente para a busca. E o mais interessante é que com esses mesmos valores a gente conseguiria produzir uma árvore equilibrada. Olha só que legal aqui. É só um possível exemplo, tem outros. Mas a mesma árvore, os mesmos valores, vocês podem conferir, e ela está equilibrada, está ótima para busca. Com exceção do 52, todos os outros em 3 perguntas eu acho. Se eu quiser ver se tem o 48 nessa árvore, eu vou percorrer 3 nós, incluindo o próprio 48. Então, olhem a diferença desta para esta. Então, simplesmente a sequência de inserção ajudou a produzir uma árvore ruim. Vamos ver, E isso não é só inserção. Quando você tem várias operações na árvore, pode ser que a árvore fique desequilibrada, desbalanceada. Temos aqui alguns exemplos bem práticos. Aqui eu tenho uma árvore totalmente degenerada à esquerda, aqui totalmente degenerada à direita, e essa aqui, tipo a nossa primeira, em que faz uma espécie de um zigue-zague. Então, eu preciso balancear a árvore. E aí, a ideia de balanceamento está relacionada à altura da subárvore esquerda e direita. Uma observação importante é: esse processo é caro. Então, você geralmente usa balanceamento quando a eficiência na busca é extremamente necessária, e você não pode correr nenhum risco de ter uma árvore desbalanceada. Então, geralmente vai envolver rotação entre os nós. E aí eu preciso rever aqui o conceito de altura. Nós já falamos disso antes, mas vamos aprofundar. O que é a altura de um nó? Dado um nó, considerando que ele é raiz de uma subárvore, a altura dele é o maior caminho dele
até suas folhas. Então eu percorro dele até todas as folhas e escolho o maior. Essa é a altura dele. Em termos de implementação, pode facilitar muito considerar que as folhas são nulas e, portanto, tem altura 0. Então, qualquer nó não nulo tem altura 1. Né? Isso é relativamente verdadeiro na implementação de AVL. Não que isso seja obrigatório, mas isso facilita a implementação. Tá? Então, o nó, vamos pegar aqui o 49. Eu tenho duas arestas para chegar ao 38, duas para chegar ao 48, duas para chegar ao 60, mais 3 para chegar ao 52. Então, né, se eu não considero folhas nulas aqui, eu tenho altura 1, 2, 3. Se eu considerar folhas nulas, a altura será 4. Tá? Então, você precisa ver aí se está considerando a folha nula, né, na altura. Então, sem folha nula, altura 3. Com folha nula, eu teria um nulo aqui, altura 4. Né? Então, é o que está exemplificando aqui, altura 4. E aí, aqui a representação dos nós nulos. Tá? Então, para a AVL, geralmente, consideramos, né, as folhas nulas. Isso facilita a implementação, como veremos mais à frente. Como é que você pode calcular a altura? Né? Geralmente, a melhor forma é fazer isso recursivamente. Você vai nos nós não nulos e calcula a altura desses nós. E aí, para cada nó intermediário, você pega a altura dos filhos, a maior delas, soma com 1. Então, o 38, os filhos têm altura 0, 1 mais 0, 1. 44, os dois filhos têm altura 1, soma mais 1, 2. Para calcular o 49, nós já calculamos 44, precisamos de calcular o 55. Então, e aí nós temos o 50 e o 60. O 60 só tem filhos nulos, altura 1. O 50 tem um filho não nulo, que tem altura 1, e aqui altura 0. Então, ele vai pegar o maior, entre 0 e 1, 1, mais 1, 2. No caso, o 55, altura 2 e altura 1. Então, eu pego o maior, 2, mais 1, 3. O 49, o maior entre a altura dos seus filhos é 3, 3 mais 1, 4. Então, considerando-se folhas nulas, né, achei aqui a altura do 49 de uma maneira inspirada em um método recursivo. E o que é a AVL? A AVL, né, ela foi proposta por dois pesquisadores russos, né, o Adelson Vesky e o Landis, isso em 62, e eles propuseram um método para que a cada inclusão ou remoção de elementos você reorganizasse os nós para manter a árvore balanceada. Então, o princípio da AVL é: você inseriu ou removeu um nó, você vai rebalancear a árvore. Tá? Para garantir o balanceamento, a AVL, né, busca ter a ideia, busca manter a filosofia de que para cada nó, a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita diferem em no máximo uma unidade. Então percebam que nesta árvore aqui, né, isso está ocorrendo.
Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, a diferença é de no máximo 1. Aqui a diferença é 0, aqui a diferença é 1. Então, é definido o conceito de fator de balanceamento de um nó. E esse fator de balanceamento, que é a altura de uma subárvore menos a outra, ele tem que ser 1, menos 1 ou 0. Se for 0, as duas alturas estão iguais. Se for menos 1 ou 1, ou o lado esquerdo ou o lado direito tem uma altura maior em uma unidade. Uma unidade apenas. Geralmente se considera a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita, mas não é incomum encontrar a altura da árvore direita menos a altura da árvore esquerda. Isso é irrelevante desde que você adote um como padrão na implementação e verifique o que isso significa. Por exemplo, se eu tenho a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita e tenho o valor 1, significa que a árvore esquerda está mais alta que a árvore direita. Né? Então, você só tem que saber isso para na hora do balanceamento, se está desbalanceado à esquerda, como é que eu faço o balanceamento. Tirando isso, é indiferente usar a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita ou direita menos esquerda, desde que você leve em conta o que isso impacta, se um valor positivo impacta desbalanceamento no lado esquerdo ou direito. Tomando-se os devidos cuidados, é indiferente. Bom, para facilitar a implementação, nós adicionamos em cada nó um atributo que armazena justamente a altura daquele nó. Tá? É mais fácil armazenar a altura do que o fator de balanceamento, uma vez que o fator de balanceamento você pode calcular a partir da altura. Para facilitar, né, a vida, como já falamos, nós vamos considerar que cada nó não nulo tem altura 1, ou seja, as folhas nulas têm altura 0. Tá? Isso simplifica a implementação. E as alterações na árvore, você inseriu ou removeu o nó, você atualiza a altura. E aí, você fez uma inserção, percorreu a árvore num caminho, todo aquele caminho pode ter sido modificado à altura, né, dos seus nós. Então, você volta recursivamente, ajustando a altura. Eu estou falando recursivamente porque dá para fazer esse ajuste de uma maneira iterativa, mas é mais complicada. O ideal, no caso da AVL, é trabalhar com métodos recursivos e, por isso, usar encadeamento simples. Então, é o que vamos adotar aqui, né, nestas videoaulas sobre AVL. Nós vamos nos focar em AVLs implementadas com métodos totalmente recursivos, né, e com encadeamento simples, ou seja, o nó só tem apontador para o filho à esquerda e filho à direita, não tendo apontador para o nó pai. E aí a ideia é que quando você vai inserindo, você na volta vai ajustando os pais que fizeram a chamada. E aí vai ajustando a altura e verificando se não precisa fazer algum ajuste. Em geral, esse ajuste é uma rotação. Tá? Então, vamos ver um pequeno exemplo. Eu tenho aqui uma árvore, vocês percebam que ela está balanceada, né? Aqui a altura 1, altura 1, altura 1. Esses três nós estão balanceados. Aqui a altura 2. Aqui também a altura 2, porque eu tenho a altura 1 e a altura 0. Então, o maior é 1, 1 mais 0. 1 mais 1 dá 2. Então, os dois aqui com altura 2 e esse nó aqui com altura 3. Está balanceada. Ao inserir o 19,
Percebam que aqui eu tenho a altura 2, a altura... Aqui eu tenho, né, altura 1. E aí, eu tenho 1 e 0, né, altura 2, beleza. E aqui, altura 3. Só que, né, eu tenho um desbalanceamento, né? Então eu tenho uma árvore aqui com altura 2 à esquerda e altura 0 à direita. Desbalanceou. O fator de balanceamento vai ser 2 menos 0. Lembrem-se, eu tenho que ter menos 1, 0 ou 1. E aí? Como é que eu resolvo? Se vocês perceberem, o 19, o 21, ele é maior, né, que o 19 e menor que o 27. Se eu fizer uma rotação aqui, se eu trocar o 27 pelo 21, colocando o 27 abaixo do 21, né, fazendo este movimento, né, por isso uma rotação, faço um giro dos nós, eu resolvo o desbalanceamento. Então, eu mantive a propriedade da ABB, filhos menores à esquerda, filhos maiores à direita, e mantive o balanceamento. Então, a rotação aqui foi utilizada para fazer. Percebam que eu estava desbalanceado à esquerda e fiz uma rotação à direita. E com isso foi ajustado. Então, na próxima videoaula, a gente vai focar justamente nas rotações. Aguardo vocês.